bem, meus camaradas e minhas camaradas? Meu nome é Simone, eu sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga. Hoje nós vamos iniciar uma série de entrevistas com o programa Ponto de Vista e vamos entrevistar algumas lideranças da nossa cidade, da nossa região, para nos contar um pouco sobre sua trajetória na vida política, pública, em sociedade, para que nós possamos buscar novas formas de viver em sociedade e estar atuando na vida política do nosso país. Hoje, o nosso entrevistado é o senhor Gerisvaldo Pereira Santos, também conhecido como Gerry. Gerry é uma liderança importante na nossa cidade. Ele já foi vereador aqui na cidade de Itapetinga, já foi secretário de Cultura e Esporte no nosso município. E por isso eu gostaria que você contasse um pouco para a gente de sua trajetória política, como deu o seu ingresso no PCdoB e como que é importante nós, enquanto cidadãos, estarmos participando da vida política da nossa cidade. Primeiro eu quero manifestar aqui a minha alegria de estar aqui, né, estreando esse programa que você está aí com esse desafio, professora, de estar fazendo, realizando, que eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia, momento que a gente está falando que nós vamos ter um novo normal, né? E esse novo normal é desconhecido. Então, para mim é uma alegria estar aqui fazendo esse primeiro programa, estar inaugurando o programa, né? É uma alegria e também uma responsabilidade, né? Eu sei, fico assim até temeroso um pouco com relação a isso. E tentando responder um pouco a sua indagação, a minha vida política, ela é muito fruto do dia a dia, né? Da minha trajetória de vida. Eu acho que o fato de eu ter trabalhado na feira e lidando com muita gente, né, com as pessoas, conversando muito com as pessoas, trocando ideias, percebendo o mundo das pessoas, eu acho que isso contribuiu para essa construção desse homem público que eu me considero hoje ser, né? Então, minha trajetória, eu digo que ela começou mesmo foi na feira, né, com o meu pai. Em contato com as pessoas, com as dificuldades, exato. Dia a dia. A feira tem algumas coisas interessantes. Sim. Na feira, você não só vende as mercadorias, você só não vende frutas e verduras na sua barraca, mas você consegue participar da vida das pessoas. Porque você volta e meia, e eu até hoje estou na feira, penso num lugar que eu gosto de estar, é na feira. As pessoas, elas vão comprar 1 quilo de tomate, mas às vezes o interesse dela não é só em comprar 1 quilo de tomate. Ela quer também conversar um pouco. Ela quer falar da vida dela. Às vezes não é da vida íntima, mas da vida da comunidade. Então, se tem um problema, as pessoas tocam, né? Se tem alguma coisa boa acontecendo na comunidade, a pessoa fala, né? Então, essa vivência com as pessoas, né, faz você despertar em você também o interesse por aquilo que é público, por aquilo que é coletivo, porque você passa a ter uma visão da sua comunidade. E a feira foi esse caminho inicial para mim, né? E eu não parei só na questão da feira. Eu tive também uma experiência muito boa, e tenho, e agradeço muito. E aí eu acho que minha vida também foi muito construída em cima de instituições, né? A instituição familiar, essa inicial. Mas eu tenho uma outra instituição que eu devo muito, que é a Igreja Católica. Na Igreja Católica, eu aprendi muitas coisas boas. Dentre elas, compreender o mundo. Compreender o mundo a partir de valores que eu acho que hoje, mais do que nunca, precisa ser retomado, que são os valores de defesa da vida. Eu comecei a participar de grupos de jovens na minha adolescência, né?
E de lá para cá eu não parei mais, continuo até hoje sendo esse católico presente na igreja. Dentro da igreja católica eu fui coordenador de grupo de jovens, né? Não parei por aí, os meus colegas, os meus irmãos de grupo tiveram a confiança, né, de depositar em mim a responsabilidade de coordenar a pastoral da juventude na minha paróquia, que é a paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Itapetinga. Em seguida, a gente, com esse envolvimento, nós conseguimos, e aqui eu trago até a memória aqui também minha, nesse momento, do meu amigo e irmão Fernando, nós coordenamos a pastoral de juventude na cidade de Itapetinga, depois coordenamos também, participamos da coordenação diocesana, que são as 27 paróquias que faziam parte da arquidiocese, na época era o bispo Dom Celso, né, de saudosa memória, e nós fizemos essa coordenação de toda essa pastoral, né, dentro da Igreja Católica. Então, o trabalho é uma época muito boa, década de 80, início da década de 90, por ali. Tendo participado dos grupos de jovens, eu fiz uma outra experiência também, dentro aí, que foi a Juventude Franciscana. A Juventude Franciscana, que era um agrupamento de jovens que tem como diria assim, farol, como inspiração de vida, o modo de viver do santo São Francisco de Assis, que faz uma opção muito clara pela vida, a vida no seu sentido mais amplo, a vida das pessoas, dos homens, dos seres humanos, mas também de toda a criação. Então, eu também fiz essa experiência de estar participando da Juventude Franciscana. E a igreja fez, né, participando da igreja, eu consegui também, dentro dessa pastoral, dentro desse grupo de jovens, melhor dizendo, dessa fraternidade franciscana, a confiança também de muitos, né? Eu sou um homem que não tenho muito medo de estar assumindo desafios, não, sabe? Não tenho muito medo, não, né? O meu medo eu consigo segurar, né? Eu consigo contê-lo. Então eu assumi o desafio junto com os jovens franciscanos na época, que o Wellington Teto Machado participava, temos aqui também ainda presente o Alexandro Mota, temos outros aqui que, se for citar nomes, são muitos, mas quero trazer esses dois aqui, a esposa de Wellington, Bela, também. Eu cheguei a coordenar a Juventude Franciscana no estado da Bahia e Sergipe, que é o que nós chamamos de regional, né? Então a gente também assumiu essa tarefa de estar fazendo esse trabalho de articulação e de coordenação da Juventude Franciscana nos dois estados. Então, isso também me deu assim, um leque de experiência muito grande, de encontrar com pessoas, de lidar com situações, com realidades, né, que realmente me fez amadurecer muito, né? Então, na Igreja Católica, na minha juventude, eu tenho essas experiências, né? Ministro da Eucaristia, né? Também, ministro da Palavra, também, né, da igreja a gente participou, e até hoje eu continuo muito ligado à questão da formação. É uma coisa que me fascina muito, é a questão da formação. Acho que essa vocação de professor, né? Então, me ajuda muito. Então, eu tenho essa preocupação com a questão da formação. E como que deu a sua entrada no Partido Comunista do Brasil, Gerry? Você, né, que contando aí sua trajetória, iniciou na juventude da igreja, geralmente há essas controvérsias, né, que os comunistas são ateus, que não acreditam em Deus, e você é uma pessoa, né, religiosa, que sempre teve essa instituição tão presente na sua vida. Como que deu a sua entrada no PCdoB aqui em Itapetinga? Essa pergunta que você me faz tem que desmistificar a primeira coisa, né? Dizer de que para ser comunista não tem que acreditar em Deus. Isso não é verdadeiro, né? Isso não é verdadeiro. Eu não coloco isso como uma verdade.
porque quando eu olho a vida de muitos comunistas e olho a vida de muitos cristãos, eu não consigo perceber diferenças. Comunistas Jesus Cristo, dedicado à vida, preocupado com os outros, o próprio Jesus. Jesus, eu acho que foi o maior comunista que a gente conhece, né? Exatamente. Na atualidade, e muitas vezes a gente segue Jesus, segue os preceitos de Jesus, diz que é cristão, e ele era uma pessoa comunista. Uma pessoa comprometida. Quando eu digo assim, você pega os cristãos e os comunistas, você encontra muitos cristãos, né, que têm um compromisso com a vida, porque não tem como. O evangelho é o compromisso com a vida. Ninguém pode dizer que segue Jesus se não segue a vida, se não coloca a vida em primeiro lugar. A vida tem que estar em primeiro lugar. Quando você pega o ideário comunista, a preocupação está onde? Está exatamente no ser humano. Então não há contradição. Não existe contradição. Eu também desconheço, em qualquer momento, que os teóricos marxistas tenham dito de que era proibido ter fé em Deus. Pode ter crítica à instituição religiosa. As instituições, estas sim, podem ter críticas. Mas a essa dimensão religiosa que é própria do ser humano. Nós somos seres espirituais. Então, esse fato dá para a gente a clareza de que não existe contradição. Mas respondendo a tua pergunta, na verdade eu participava da igreja, mas não tinha envolvimento partidário nenhum. Participava das pastorais, né? Tinha uma certa influência política, né? No seu sentido mais amplo, mas não participava de partido político. Isso na década de 90, meados da década de 90, isso. O que é que aconteceu? As forças progressistas na cidade de Itapetinga, havia na eleição de 1992, tinha perdido todas as suas representações na Câmara de Vereadores. Nós estávamos aí num período onde o neoliberalismo avançava contra os direitos das pessoas, contra os direitos dos trabalhadores. E naquele momento ali de 92, as forças progressistas políticas de Itapetinga haviam perdido todos os espaços dentro da Câmara de Vereadores. E acontece que eu fui convidado, na época, pelo ex-deputado Luiz Nova, também o vereador, ex-vereador, ex-secretário de Cultura também, meu camarada Gilson de Jesus, o camarada Rochinha, né, e o camarada José Ferreira, foi convidado para um almoço. E por incrível que pareça, o almoço foi no dia do meu aniversário. Não tinha como me esquecer. 20 de novembro, dia da consciência negra. Eles me convidaram e era exatamente para quê? Para me convidar para participar do partido. Mas era uma participação com um objetivo muito claro, que era ser candidato para engrossar a lista de pré-candidatos, porque a lista que tinha ainda era muito pequena e poderia dar em uma derrota eleitoral mais uma vez, por conta dos meandros políticos, do coeficiente eleitoral, essas coisas. E precisava de um nome, de uma liderança nova, né, que ajudasse nesse projeto de retorno à Câmara de Vereadores. Eu prontamente disse, não, eu vou conversar com algumas pessoas, né? Não dei a resposta imediatamente, porque eu tinha que consultar minha família, meus amigos. Consultei, mas uma consulta muito tranquila na época, porque eu já tinha convicção de que eu ia aceitar, porque eu sabia que se era para eu colocar o nome para uma causa tão justa, eu estava ali pronto para isso. Não tinha nenhum objetivo de ser candidato a vereador para vencer as eleições. Mas tinha clareza de uma coisa, não poderia ter pouco voto, porque se eu tivesse pouco voto, certamente os outros não seriam eleitos. Fui para as eleições e, por incrível que pareça, naquela época minha votação foi uma votação expressiva, né? Uma votação expressiva, não fui eleito, graças a Deus que não fui mesmo.
Não, essa parte você Mas, graças a Deus, também essa parte aí você pode foi contar. porque exatamente os meus votos garantiu a eleição de dois homens públicos que nos orgulha e que nos dá, assim, ou até hoje, a tranquilidade de dizer de que a decisão de ter entrado para o Partido Comunista para ser candidato, naquela oportunidade, foi uma atitude acertada. Nós elegemos o camarada Gilson de Jesus para vereador e elegemos também o Isai Amorim, né, o advogado, né, amigo nosso, que muito nos honra ter contribuído para que esses dois homens estivessem na Câmara de Vereadores. Porque fizeram grandes mandatos, né, e defendeu a causa, né, dos trabalhadores, a causa dos mais pobres, dos mais, né, daqueles que pensam um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Então, nos honra muito saber de que a gente... Então, eu comecei a minha vida política assim, nesse desafio, de ser candidato para ajudar a eleger o outro. Muito bem. Então, estou te perguntando isso porque, hoje em dia, você falou, né, que entrou para o partido em 90, tem 30 anos, né? E eu entrei em 95. 95. 25 de novembro de 95. Porque eu acho que falta a gente trabalhar a juventude, sabe, Gerry? A querer participar da vida política, da comunidade, ingressar nos partidos políticos para que a gente tenha uma juventude, né, representando esses projetos políticos dos partidos, porque é assim que a gente pode transformar a comunidade onde a gente está inserido. E a gente vê a juventude hoje em dia muito pouco interessado, né, em entrar para os partidos políticos, em ter uma atuação política nas suas cidades, saber o que é a vida política. Muitas vezes as pessoas não gostam nem de falar sobre política, né? E nós, como cidadãos, nós somos pessoas políticas. Tudo que a gente faz, né, tem um viés político relacionado às nossas ações, aos nossos projetos, às nossas relações. Então, não tem como a gente não estar atuando politicamente, né, no nosso dia a dia, na nossa comunidade. Então, isso é muito importante. E é importante que as pessoas entendam, né, que elas, participando da vida política da cidade, as coisas podem mudar e a gente precisa que os jovens tenham essa percepção. Mas eu gostaria de te perguntar uma outra coisa, Gerry. Um detalhe, quando você faz essa fala, me chama a atenção um detalhe, que diz assim, a juventude não tem interesse. Eu fico com dúvida com relação a essa questão. Porque, para mim, o que nós sofremos no Brasil nos últimos anos foi o quê? Foi um trabalho feito de desconstrução do papel político que as pessoas devem exercer. E vendeu-se uma imagem muito ruim da opção pela vida política. Porque muita gente, muitos políticos, deram péssimos exemplos e dão péssimos exemplos. E esses péssimos exemplos, eles estão muito mais na mídia do que os bons exemplos. Porque nós temos homens e mulheres políticas, né, que exercem os seus mandatos com muita seriedade, com muita honestidade, muito compromisso social, coletivo. E esses, infelizmente, eles não aparecem. Então, como só aparece a parte ruim, não consegue arrastar outras pessoas. Mas o fato é que quando a gente conversa com determinados jovens, você vê que eles estão preocupados com a cidade, eles estão preocupados com a vida. Na verdade, não é desinteresse, é um desestímulo. Né? Desestímulo. Porque essas pessoas elas precisam, né, se interessar pela vida política da cidade, porque quem vai dar continuidade, né, aos projetos de desenvolvimento e tudo mais é a juventude. Então, por isso, a importância, né, dos jovens estarem ativamente participando. Nós temos uma prática política também muito de silenciar as pessoas, e principalmente a juventude. Nós não temos um exercício político que oportunize o diálogo, a participação. Então, os jovens, é característica deles participar, falar, questionar, duvidar.
E nós temos uma prática política muito de coronel, de donos, na verdade, que não permite essa oxigenação com a juventude. Então, o ambiente político fica um ambiente de coronel, portanto, o jovem não sente esse espaço como um espaço dele. Então, nós precisamos fazer ventilar o espaço para que a juventude possa participar. Eu acho que esse é um desafio da classe política. Eu gostaria de te perguntar qual o seu ponto de vista sobre a situação política, econômica que nós estamos vivendo aqui no município diante dessa pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo. Eu acho que como todo mundo, Itapetinga está sofrendo, né? Sofrendo a angústia do presente, porque o futuro se apresenta muito incerto. Mas o poder público, ele tem um papel fundamental nesse momento de poder amenizar essas angústias das pessoas. E aí eu acho que o poder público ele poderia estar fazendo mais, poderia estar fazendo muito mais. E aí eu tiro aqui algumas coisas que para mim, a gente tem que ter uma visão bem alargada, sem perder de vista o lugar onde nós estamos, que é o nosso município. Nós não podemos perder de vista isso, né? E eu começo aqui, por exemplo, com o Fundeb, que é o fundo que financia a educação no Brasil. A nível de governo federal, nós estamos com um sério risco. O Fundeb encerra agora e a educação não ter financiamento. Mas esse fundo que está correndo esse risco, ele está em funcionamento. Ele garante aos professores a sua atualização salarial no dia 1º de janeiro. A Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação do município de Itapetinga, não atualizou o salário dos professores no dia 1º. A pandemia veio e os professores estão amargando aí as perdas salariais. O prefeito municipal, o secretário de Educação, poderia estar amenizando esse sofrimento dos professores, essas perdas salariais dos professores. E não venha me dizer porque é questão de dinheiro, porque não é. Nós temos hoje um orçamento de guerra aprovado e que virá recursos para socorrer os municípios no momento em que a conta estiver no vermelho. Então, esse é um primeiro ponto. Os professores estão sendo, tendo seus salários achatados esse ano, por falta de uma ação do município. Quando a pandemia veio a pico em Itapetinga, iniciou aqui em Itapetinga, qual foi a ação do poder público municipal? Foi demitir todos os professores contratados e reduzir a carga horária de todos aqueles que desdobravam e que não tinham estabilidade nas 40 horas. E isso causou um impacto muito grande na vida das pessoas. Esses professores, eles estão angustiados. São pais e mães de famílias que estão aí necessitando apoio. Se não fosse a ação do sindicato, da APLB Sindicato, esse sofrimento estaria muito maior. Porque a APLB foi quem negociou com o governo municipal para o pagamento de direitos que estavam lá represados, né, como 13º e férias desses professores, para que garantisse a eles. Mas a partir desse mês agora, esses professores estão de novo, esses professores foram demitidos, estão de novo em aperto, porque não vão ter renda. Porque causou um problema grave. Como eles estavam todos registrados com o contrato, eles não puderam receber o auxílio emergencial. Complicado, né, Isso é Jânio? gravíssimo para os Muito professores, grave. pais e mães de famílias que ficaram completamente sem renda. O poder público deveria estar atento a isso, porque a crise é para ser administrada preservando vidas e não preservando caixa, dinheiro em caixa. E o que A que menor você... preocupação, eu quero até registrar, que dizer o seguinte, numa guerra, nenhum Estado está preocupado com quanto vai gastar. Está preocupado como é que vai vencer a guerra. E nós estamos em uma guerra. O nosso inimigo é a morte. Então nós temos que gastar tudo para derrotar a morte. Então, deixar os professores numa miséria dessa, o poder público não poderia ter deixado. Então eu acho que isso é muito preocupante nesse momento. Você pega do ponto de vista da saúde.
é lamentável que muitas pessoas ainda não se atinaram para uma questão. Em Itapetinga, nós temos a Santa Casa o Cristo Redentor, que hoje tem um convênio com a Fundação José Silveira, mas é uma entidade privada que presta serviço de saúde ao município. Ou seja, nossa cidade não tem um hospital público. E nós sabemos que nesse momento da pandemia, o que mais nós estamos precisando e o que está salvando vidas é a rede pública de saúde. Então, Itapetinga está realmente com dificuldade porque não tem uma rede pública de Itapetinga que pudesse funcionar. E aí nós vamos ver historicamente aqui, volta e meia a guerra, seja do Cristo Redentor ou da Fundação, com a Prefeitura Municipal. Isso aqui nós sabemos, está registrado aí, ninguém pode negar. Que existe às vezes, essa briga entre os dois. Por quê? Porque os interesses são divergentes. São divergentes. E quem sai prejudicado é a população. No meio disso, você tem a população que é prejudicada. Sim. Então, na verdade, nós precisamos pensar seriamente de que os problemas com a saúde pública de Itapetinga passa por Itapetinga entender que ela tem que construir um hospital regional. E aí a relação do município com o governo do estado deve ser uma relação amadurecida, né, do prefeito com o governador, no sentido de que o governador garanta a Itapetinga um hospital regional, para que no momento de crise de saúde pública as pessoas possam ser atendidas. Então, eu não posso dizer que nessa hora de uma crise tão forte dessa, nós estamos bem. Mas não para só por aí. Pense você essa questão da formação do gabinete de crise. A gente fica olhando de cá. Um gabinete que não tem uma representação, essas são as informações que chegam a gente, né? De que não tem uma representação do Conselho Municipal de Saúde. Como entender de que um conselho de crise não tem a representação do conselho, que é o conselho da comunidade, a participação civil no sistema de saúde? Como você imaginar de que as classes populares, a classe dos trabalhadores não tem representação nesse gabinete de crise? Que até a participação da universidade só está ocorrendo porque houve uma tensão feita pela universidade, pelo grupo de professores da universidade, de dizer de que era importante de que um professor cientista estivesse lá presente. E isso hoje acontece e a gente sabe da grande contribuição que a UESB tem dado dentro desse gabinete de crise. Mas o gabinete, a gente percebe que não tem essa representação popular que é necessária. Aí alguém pode perguntar, mas isso aí pode trazer que tipo de problema? Traz o tipo de problema, por exemplo, desse, de um decreto do prefeito, onde ele garante o funcionamento dos bancos, garante o funcionamento de lotérica até as 4 horas da tarde, mas o barraqueiro na feira tem que fechar a sua barraca meio-dia. Né? O supermercado, que é essencial, fecha às 16 horas. Mas verdura não é essencial? Né? Eu quero deixar bem claro, eu sou favorável ao isolamento social. Nesse momento da crise, quero deixar muito claro a minha posição. Deve-se fazer o isolamento, porque o isolamento é o que dá a garantia de que a gente controle a pandemia. A gente garanta isso. Mas também nós não podemos permitir de que se faça injustiça, porque os feirantes, eles estão tendo problemas sérios, né? Com as suas são os produtores, né? Eles vão produzir, precisam são vender. Pequenos, né? Principalmente esses são pequenos. Mas essa política também, ela está muito associada ao governo municipal, que é muito ligado ao governo federal, ao governo Bolsonaro. Exato. A gente não pode deixar de negar isso aqui, de não falar podemos. isso aqui. Porque você pega, por exemplo, a ajuda que o governo federal está dando aos pequenos e médios empresários, que está aí saindo na rede, né? Que está dando isso. Eu fui fazer uns cálculos, professora, com relação a essa ajuda. Um MEI, um microempreendedor individual, ele pode tomar R$10 mil nessa crise no banco.
depois de todas as exigências. Mas pasme você, o que está oferecido é, ele toma 10 mil reais, ele tem 6 meses de carência, ou seja, ele não vai pagar durante 6 meses, ele só vai começar a pagar depois de 6 meses, ou seja, lá em janeiro, fevereiro ou março, né? E vai pagar em 24 vezes. Mas quando chegar ao final dos 24 meses, esses 10 mil, o microempreendedor vai estar devolvendo ao governo R$ 15.800. Ou seja, 50% do valor que ele tomou. Ou seja, uma política que favorece ao mercado financeiro. Então, opção pelos grandes. O gabinete de crise, quando toma essa opção de fechar as barracas meio-dia, e permitir que lotérica fique até as 4 da tarde, ele deixa claro qual é a opção política dele. Que certamente não são pelos trabalhadores, não são pelos pequenos, não são. Então, esse momento, a gente tem essas crises também que levam a gente a refletir sobre onde é que nós estamos em nosso município. Que tipo de governo que nós temos? É um governo de participação? Estamos aqui vendo aí a lei Almir Blanc, né, que é assistência aos artistas. Ora, antes, quando a lei estava em votação, os artistas de Itapetinga perceberam que não havia nenhuma movimentação do órgão de cultura municipal, no sentido de já ir se organizando para garantir que essa emergência chegasse aos artistas, aos produtores culturais do nosso município. Foi preciso que os artistas se mobilizassem. E foi a mobilização dos artistas que moveu a administração municipal a poder cuidar disso. Então você percebe que há uma inércia da administração no sentido de atender os anseios da comunidade. Então a gente precisa pensar nisso. Né? E olhe você o seguinte, nós estamos vendo, os índices estão apontando de crescimento de violência no lar. Pergunto, qual é a política que tem de fortalecimento do Conselho Tutelar? Qual a política que está sendo feita de fortalecimento, de defesa das mulheres? Então, essas coisas, durante a pandemia, estão acontecendo também. E acho que o eleitor, já que estamos no ano eleitoral, eles deverão levar em consideração essas coisas na hora de votar. Né? Muito bem. Por isso, nós temos aqui, né, esse novo programa de entrevistas, Ponto de Vista, para conversar com a comunidade, conversar com as lideranças, com os pré-candidatos à Câmara de Vereadores, para que a gente possa buscar, né, conhecer essas pessoas e votar com responsabilidade e com consciência e escolher realmente os nossos representantes. Muito obrigada, Jerry, por sua entrevista muito esclarecedora e seja bem-vindo sempre que que você tiver oportunidade de conversar com a gente. Eu que agradeço aí, né, e digo que para mim é uma satisfação muito grande ter participado desse programa aqui, e principalmente o programa inaugural. Um abraço aí a todos que nos acompanharam aí, e espero que ajude aí a gente a refletir nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo.